Antes que você aperte o play, saiba que esta não é apenas uma história sobre magia. É uma história sobre escolhas. Sobre perdas que moldam quem somos. E sobre o preço de carregar um poder que nunca foi pedido. Meu nome é Bianca Ferreira e você está no canal Locra. E hoje eu te convido a entrar na terceira temporada de Herança de Sombras. Em um mundo oculto aos olhos humanos, acompanhamos Elian, um jovem marcado por uma cicatriz que queima, por um passado que se recusa a ficar enterrado e por forças antigas que despertam quando ele menos espera. Entre academias mágicas, criaturas esquecidas, amizades forjadas no sangue e inimigos que usam rostos familiares, Elian descobre que nem toda herança é um presente. E que algumas sombras não seguem você. Elas nascem dentro. Cada escolha tem peso. Cada palavra pode ser um ponto sem retorno. Então, se você ama magia sombria, conflitos emocionais profundos e uma narrativa feita para ser sentida, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda o YouTube a levar essa história para mais pessoas que ainda não sabem que precisam dela. Agora, respire fundo. Porque a calmaria acabou. A chama da magia está prestes a explodir. Sejam bem-vindos ao universo de Herança de Sombras. Vamos começar. Capítulo 5 Sistema. O chalé do clube, o quarto vazio à beira do Lago Negro parecia menor do que nunca naquela tarde, não por falta de espaço, mas pela quantidade de presença que agora ocupava o ambiente. 7 pessoas dividiam o mesmo lugar, cada uma com sua própria energia, seus próprios medos e expectativas, criando uma atmosfera densa, mas estranhamente acolhedora. Para Nora, aquilo já era um avanço. Ela passou os olhos lentamente pelo ambiente, absorvendo cada detalhe com atenção quase excessiva. As mesas estavam firmes, sem marcas de abuso, o chão limpo refletia a luz que entrava pelas janelas, e o ar não carregava cheiro algum de descaso. Aquilo, por si só, já parecia um luxo. É isso aqui, é sério isso? Murmurou, quase sem perceber que falou em voz alta. Ela apertou as mãos uma contra a outra, tentando conter o nervosismo que crescia dentro dela. Não era apenas o ambiente. Eram as pessoas. Todas pareciam fortes demais, confiantes demais, distantes demais da realidade que ela conhecia até então. Respira, Nora, sussurrou para si mesma, tentando se manter estável. Seu olhar encontrou 2 garotas próximas discutindo em tom elevado, mas sem qualquer hostilidade real. Arya gesticulava com intensidade, o corpo firme, postura de quem estava pronta para agir a qualquer momento. Vivica ao lado parecia mais relaxada, mas não menos presente, respondendo com um sorriso provocador. Eu tô dizendo que você exagerou, disse Vivica, cruzando os braços. Aquilo não precisava de tudo aquilo. Exagerei? Arya soltou uma risada curta. Você viu o tamanho do bicho? Vi. E também vi você quase derrubando metade da área de treino junto. Arya inclinou a cabeça, como se estivesse pensando. Tá, talvez um pouco. As duas trocaram um olhar e riram, como se aquilo fosse rotina. Nora piscou algumas vezes, confusa. Elas pareciam discutir o tempo todo, mas havia algo ali que deixava claro que eram inseparáveis. Era barulhento, caótico, mas sincero. Ela desviou o olhar, ainda sem coragem de se aproximar. Do outro lado da sala, Safira estava sentada, completamente alheia ao resto, folheando um livro com calma quase irritante. A postura impecável, a expressão neutra, o silêncio controlado. Havia algo nela que fazia Nora automaticamente se sentir inadequada. Nem pensar, murmurou, recuando um pouco no sofá. Antes que pudesse afundar ainda mais no próprio desconforto, um movimento ao lado chamou sua atenção. Jonas apareceu com um sorriso tranquilo, carregando 2 xícaras de chá, uma delas sendo oferecida diretamente a ela. Ei, você parece que tá prestes a fugir, disse ele com naturalidade. Chá ajuda. Nora hesitou por um segundo, mas aceitou. Obrigada, eu acho. Acha não ajuda muito minha autoestima, respondeu Jonas, sentando ao lado dela. Mas eu aceito. Ela soltou um pequeno riso nervoso, mas real. Desculpa, é só muita coisa ao mesmo tempo. Normal, disse ele. Primeira reunião aqui sempre é meio caótica. Ele inclinou a cabeça na direção de Calista, que estava sentada mais à frente, com a mão apoiada na testa e uma expressão claramente irritada. Especialmente quando alguém perde uma aposta ruim. Nora acompanhou o olhar, curiosa. O que aconteceu com ela? Jonas abriu um sorriso discreto. E orgulho ferido. E um chão inteiro para limpar. Eu ouvi isso, disse Calista sem levantar a cabeça. Eu sei, respondeu Jonas, tranquilo. Foi de propósito. Calista suspirou fundo, finalmente levantando o olhar, ainda claramente incomodada, mas tentando manter a postura. Só, não começa, murmurou.
Nora olhou entre os dois, surpresa com a naturalidade da troca. Aquilo não parecia um grupo qualquer. Era mais íntimo, mais direto, mais real. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, a porta se abriu. Elia entrou. O ambiente mudou de forma sutil, mas perceptível. Não era medo nem tensão. Era atenção. Como se todos, mesmo sem perceber, se ajustassem à presença dele. Ele parou por um momento, observando o grupo, como se estivesse confirmando algo internamente. Todo mundo aqui? Perguntou simples. Finalmente respondeu Vivica. A gente já estava quase começando sem você. Quase, acrescentou Arya. Porque ninguém ia decidir nada sem você. Elian soltou um pequeno suspiro, mas havia um leve sorriso ali. Bom saber que eu ainda sirvo para alguma coisa. Ele deu alguns passos à frente, parando no centro do chalé. Seus olhos passaram por cada um, demorando um pouco mais nos rostos novos. Nora sentiu o estômago apertar quando ele a olhou, mas não havia julgamento ali. Apenas avaliação, e algo mais difícil de definir. Eu chamei vocês aqui por um motivo, começou ele. E não é pequeno. O silêncio veio de forma natural, como se todos ali soubessem que aquilo importava mais do que parecia à primeira vista. Ele demorou alguns segundos antes de continuar, não por hesitação, mas porque estava escolhendo as palavras com cuidado. Eu não vou enrolar, disse ele. Daqui a alguns meses vai ter o torneio entre clubes. Nora franziu a testa, olhando rapidamente para Jonas. Isso é tipo, obrigatório? Não, respondeu ele. Mas ignorar também não é exatamente uma opção. Elian continuou, mantendo o olhar distribuído entre todos. Não é só uma competição. Pelo menos, não deveria ser visto assim. Aquilo ali é uma simulação. É o mais próximo que a academia chega de colocar vocês em uma situação real sem deixar ninguém morrer de verdade. Arya inclinou o corpo para frente, interessada. Então é combate em equipe. É tomada de decisão sob pressão, corrigiu Elian. É confiar que a pessoa do seu lado vai cobrir você quando você errar. Vivica cruzou os braços, pensativa. E você quer ganhar isso? Não foi uma pergunta. Elian sustentou o olhar dela por um segundo antes de responder. Quero. Nora sentiu o estômago apertar, não pelo objetivo em si, mas pela forma como ele disse aquilo. Não havia empolgação nem ambição vazia. Era algo mais pesado, mais necessário. Por quê? Perguntou ela, antes de perceber que tinha falado. Elian olhou para ela, e dessa vez o olhar demorou um pouco mais. E porque isso aqui não é suficiente, disse ele simples. Ninguém interrompeu. Ele respirou fundo antes de continuar, a voz mais baixa, mas mais firme. Vocês já perceberam como as coisas estão funcionando dentro da academia? Perguntou. Gente sendo ignorada, clubes fechados, decisões sendo tomadas por quem não pisa fora de uma sala há anos. Calista, que até então estava em silêncio, ergueu o olhar, completamente focada agora. Você está dizendo que o sistema está falhando. Eu estou dizendo que ele só funciona enquanto nada de verdade acontece, respondeu Elian. O silêncio que se seguiu foi mais pesado. E quando acontecer? Perguntou Safira, fechando o livro devagar. Elian não respondeu imediatamente. Quando falou foi direto. A maioria não vai estar pronta. Nora sentiu um arrepio leve subir pelos braços. Não era medo. Era a sensação de que aquela conversa estava indo para um lugar que ela ainda não sabia se queria alcançar. Então isso aqui, começou ela, olhando ao redor, não é só treino. Elian balançou a cabeça. Não. Ele deu um passo à frente, como se reduzisse a distância entre ele e o grupo. Isso aqui é preparação, continuou. Não para um torneio. Para quando as coisas saírem do controle de verdade. Jonas cruzou os braços, apoiando as costas no sofá. Você acha que isso vai acontecer? Não havia dúvida na pergunta. Apenas confirmação. Eu não acho, e respondeu Elian. Eu sei. Vivica soltou o ar devagar, olhando para a Arya. Que ótimo. A gente saiu de clube para problema sério bem rápido. A Arya deu um meio sorriso. Eu já entrei achando que era problema. Calista assentiu, firme. Se é esse o objetivo, então precisamos tratar isso com a seriedade que exige. Safira observou todos por um instante antes de falar. Não tem espaço para meio termo nisso. Nora olhou de um para o outro, sentindo o coração acelerar. Eles estavam decidindo algo grande, e ninguém ali parecia tratar aquilo como uma brincadeira. Pela primeira vez, ela não se sentiu deslocada por estar ali. Se sentiu chamada. Eu não sei se estou pronta, disse ela com honestidade. Mas eu sei que não quero ficar parada enquanto tudo piora. O olhar de Elian suavizou levemente, quase imperceptível. Ninguém aqui está pronto, respondeu ele. É por isso que a gente começa agora. O silêncio que se formou não era vazio. Era compromisso.
E naquele momento, sem formalidades ou promessas grandiosas, algo foi estabelecido entre eles. Não era apenas um grupo. Não era apenas um clube. Era o início de uma resistência. A noite havia se instalado completamente sobre o Lago Negro, trazendo consigo um silêncio que não era vazio, mas carregado de tudo que havia ficado sem ser dito. O vento passava devagar entre as árvores e alcançava a varanda do chalé, onde Elian permanecia sentado, imóvel, olhando para o céu como se procurasse respostas que não estavam ali. O banco de madeira rangia levemente sob o peso do corpo dele, mas ele não parecia notar. Seu único olho acompanhava as constelações com atenção distante, como se estivesse tentando organizar pensamentos que não se deixavam ordenar. A mão subiu devagar até o rosto, tocando a cicatriz com cuidado quase automático. Ele já havia feito aquilo tantas vezes que nem percebia mais. Mas naquela noite, o gesto carregava mais peso. Seus dedos pararam sobre o olho esquerdo, imóvel, morto, lembrando de tudo que havia sido arrancado dele. A respiração falhou por um instante, e então veio o tremor. Pequeno no começo, mas impossível de controlar. Quando as lágrimas começaram a cair, ele não tentou impedir. Eu ainda não sei como lidar com isso, mamãe, tio murmurou para ninguém. O nome de Kaelum não precisava ser dito. Estava ali em tudo. A porta atrás dele se abriu com cuidado, o som baixo o suficiente para não quebrar o momento, mas suficiente para ser notado. Elian não se virou. Ele já sabia quem era antes mesmo dos passos se aproximarem. Eu imaginei que você estaria aqui, disse Calista com suavidade. Ela parou ao lado dele e estendeu uma caneca de chá quente. Elian aceitou sem dizer nada, mas quando seus dedos tocaram os dela por um breve instante, algo dentro dele desacelerou. Não era muito, mas era o suficiente. Calista se sentou ao lado dele, deixando o ombro encostar de leve no dele, como se fosse algo natural, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. E talvez tivesse. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Apenas ficaram ali, olhando o mesmo céu, compartilhando o mesmo silêncio, sem a necessidade de preenchê-lo com palavras desnecessárias. Você some e não avisa, disse ela finalmente com um tom leve. Eu fico sem saber se você foi treinar, ou se arrumou outro problema. Elian soltou um pequeno suspiro, levando a caneca aos lábios. Hoje não teve problema. Respondeu baixo. Só precisava respirar um pouco. Calista inclinou a cabeça, observando ele de canto. Ela sabia reconhecer quando ele estava evitando algo. E sabia também que pressionar não ajudaria. Respirar geralmente não envolve ficar sozinho no escuro, disse ela com um leve tom de reprovação. Da última vez que saiu para respirar, encontramos você desmaiado. Ele esboçou um sorriso curto. Você sempre complica as coisas. Eu organizo. Corrigiu ela imediatamente. Ele soltou um pequeno riso e dessa vez foi mais verdadeiro. Por um instante parecia mais leve. Mas não durou. O silêncio voltou e com ele o peso. Calista apertou a caneca entre os dedos, como se reunisse coragem para perguntar algo que estava preso ali há tempo demais. O porquê você não corrigiu o que a Vivica e a Arya disseram hoje? Perguntou, tentando manter o tom casual. Sobre a gente. Elian virou o rosto lentamente para ela, surpreso pela pergunta, mas não incomodado. Ele a observou por alguns segundos, como se estivesse avaliando não a pergunta, mas o que havia por trás dela. Você queria que eu corrigisse? Perguntou. Calista desviou o olhar imediatamente. Eu só achei estranho você não falar nada. E você falou? Ela abriu a boca, mas não respondeu. Ele inclinou um pouco o corpo na direção dela, mantendo o olhar firme, mas sem pressão. Então por que eu teria que falar? Calista sentiu o rosto esquentar, mas tentou manter a postura. Porque não é, ela parou reorganizando as palavras, porque não é algo que a gente definiu. Elian assentiu devagar. E certo. Ele ficou em silêncio por um segundo, e então disse com naturalidade. Mas também não é algo que eu negaria. Aquilo a pegou completamente desprevenida. Calista virou o rosto para ele, surpresa de verdade dessa vez, o coração acelerando sem aviso. Ela tentou dizer alguma coisa, mas não encontrou palavras imediatas. Ela começou, mas parou. Elian não desviou o olhar. Eu não sei exatamente o que a gente é, continuou ele mais baixo agora. Mas eu sei que quando você não tá por perto, parece que falta alguma coisa. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era intenso. Calista sentiu o peito apertar de um jeito estranho, mas bom. Quente. Assustador. Você não pode falar isso como se fosse simples. Disse ela quase em um sussurro. Pra mim não é complicado. Respondeu ele. Só, é. Ela riu baixo, nervosa. Você é impossível. Você continua aqui.
Eu sei, murmurou ela, quase sem perceber. Os dois ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez era diferente. Não havia distância. Havia algo crescendo ali, ainda indefinido, mas impossível de ignorar. Depois de alguns segundos, Calista respirou fundo, mudando levemente de postura. O Jonas comentou, disse ela com cuidado, que você não parece o mesmo. Elian voltou a olhar para o céu. Ele tá certo. Ele demorou a responder. Desde Arcaven, disse finalmente. Desde aquela luta. Calista ficou quieta, esperando. Eu continuo sendo eu, ele continuou, mas parece que alguma coisa mudou por dentro. Eu penso diferente, reajo diferente. Às vezes parece que eu tô sempre um passo à frente, e ao mesmo tempo, vazio. Ela ouviu tudo sem interromper, absorvendo cada palavra. E isso te assusta? Perguntou. Ele pensou por um instante. E assusta não saber o que eu tô me tornando. Calista apertou levemente o braço dele, um gesto simples, mas firme. Você não tá sozinho nisso. Ele olhou para ela. Eu sei. E ele realmente sabia. E o seu tio? Perguntou ela com cuidado. O olhar dele mudou na hora. A dor estava ali. Clara. Ainda dói, respondeu sem rodeios. Não diminuiu. Só ficou mais silenciosa. Calista sentiu, aproximando-se um pouco mais. Ele morreu lutando por você, disse ela. E isso importa. Elian respirou fundo. Eu sei. E é por isso que eu não posso parar. Ele ficou em silêncio por um momento, então completou. Mas eu queria ter tido mais tempo com ele. Calista não respondeu com palavras dessa vez. Apenas encostou a cabeça no ombro dele, devagar, como se pedisse permissão sem dizer. Ele não se moveu, mas também não se afastou. O vento passou novamente, mais frio agora, mas nenhum dos dois pareceu notar. A Isolde ainda não voltou, né? Perguntou ela, depois de um tempo. Não, respondeu ele. Minha avó mandou ela para alguma missão, relacionada ao meu avô. Calista franziu levemente a testa. Isso não é um bom sinal. Não, concordou ele. Mas eu confio nela. Ele olhou na direção da academia ao longe. E confio que meu avô vai sair disso. Calista observou ele por alguns segundos, vendo a firmeza naquela resposta. Não era arrogância. Era convicção. Ela sorriu pequena, sincera. Você realmente acredita nisso? Eu preciso acreditar, respondeu ele. Não tenho escolha além de acreditar. O silêncio voltou mais uma vez. Mas então, como se o mundo tivesse decidido recompensar aquele momento, o céu foi cortado por uma sequência de estrelas cadentes, uma após a outra iluminando a escuridão por breves instantes. Calista ergueu o olhar, surpresa. Olha isso! Elian acompanhou, os olhos refletindo a luz passageira. Por um instante tudo pareceu tranquilo. Sabe, murmurou ela, ainda olhando para o céu, eu devia ficar mais preocupada com tudo isso. E por que não tá? Ela hesitou e então respondeu mais baixo. O porquê você tá aqui? Elian virou o rosto para ela. Calista respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão. Eu tô me apaixonando por você. Disse, simples. E isso é meio assustador, considerando o tipo de vida que a gente leva. Ele não respondeu na hora, mas também não desviou o olhar. Eu sei, disse ele depois de alguns segundos. Eu também tô com medo. Ela sorriu de leve. Isso não ajuda muito. Ajuda a ser honesto. Ela encostou mais a cabeça no ombro dele. Então seja honesto comigo. Disse ela. Ele respirou fundo. Eu não sei o que vai acontecer com a gente. Falou. Nem com nada disso. Mas enquanto eu puder escolher, eu escolho ficar do seu lado. O coração dela acelerou, mas dessa vez ela não tentou esconder. Então fica, murmurou. Fica o máximo que conseguir. Ele inclinou levemente a cabeça, encostando na dela. E naquele momento, entre o silêncio, o frio e a incerteza do futuro, eles encontraram algo simples. Algo real. E talvez por isso mesmo algo que valia a pena proteger, mesmo que tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. O primeiro dia de treinamento real começou antes do amanhecer, quando o frio ainda dominava o ar e o Lago Negro permanecia imóvel, como se recusasse refletir qualquer coisa ao redor. O campo aberto atrás do chalé parecia maior naquele horário, mais exposto, mais honesto. Ninguém ali falava muito, mas o silêncio não era vazio. Era expectativa misturada com um tipo de tensão que ninguém precisava nomear para sentir. Elian observava o grupo enquanto todos se posicionavam, não apenas avaliando postura ou técnica, mas tentando entender como cada um reagia quando não havia conforto. Pequenos gestos denunciavam mais do que qualquer demonstração de poder. Respirações desreguladas, olhares inquietos, excesso de força onde não era necessário. Para ele, aquilo dizia mais do que qualquer feitiço bem executado.
Antes de qualquer coisa, disse ele a voz firme, mas sem elevar o tom, esqueçam o que vocês acham que sabem. Aqui não é sobre parecer forte. É sobre funcionar quando tudo começa a dar errado. Nora ajustou a posição dos pés quase instintivamente, como se aquela frase tivesse sido direcionada especificamente para ela. O coração ainda batia rápido demais, e suas mãos demoravam a relaxar mesmo quando ela tentava. Ainda assim, havia algo diferente naquele nervosismo. Não era só medo. Era a vontade de não falhar. A gente vai começar simples, continuou Elian, andando lentamente pelo grupo. É controle de fluxo, repetição, leitura. Se vocês não dominam isso, qualquer coisa mais avançada só vai mascarar erro. Arya soltou o ar pelo nariz, cruzando os braços. Você fala simples, como se fosse fácil. Elian olhou para ela de lado, sem parar de andar. Não é fácil. É básico. Tem diferença. Vivica riu baixo, apoiando o peso em uma perna. Eu gosto dele, murmurou para Arya. Ele não tenta suavizar nada. Eu nunca tentei, respondeu Elian, agora olhando diretamente para elas. O treino começou sem mais explicações. Cada um assumiu sua posição, e logo o som de mana sendo manipulada começou a preencher o espaço. Pequenas distorções no ar, variações de temperatura, partículas reagindo à vontade de quem tentava moldá-las. Não havia espetáculo, só esforço. Nora concentrou-se no que havia sido orientado, tentando formar uma pequena estrutura de água diante das mãos. A mana respondia, mas não com consistência. Às vezes fluía rápido demais, às vezes escapava completamente. Ela tentou compensar aumentando a força, e o resultado foi imediato: instabilidade. Para aí, disse Elian, aproximando-se sem pressa. A formação se desfez no ar antes mesmo de se completar. Nora abaixou as mãos, frustrada, evitando encarar diretamente. Eu senti que ia sair errado, disse ela, respirando fundo. Mas achei que dava para corrigir no meio. Elian observou o ponto onde a magia havia falhado antes de responder. Você tentou consertar acelerando, disse ele. E isso só piora. Ela passou a mão pelo cabelo, incomodada. Então eu tenho que ir mais devagar? Não é sobre velocidade, respondeu ele. É sobre consistência. Se cada tentativa sai diferente, você não está controlando nada. Nora ficou em silêncio por um instante, assimilando aquilo. Eu fico com a sensação de que se eu não fizer mais forte, não vai ser suficiente. Elian cruzou os braços, olhando diretamente para ela. Isso não é falta de força. É falta de confiança no processo. Ela respirou fundo, dessa vez mais consciente. Certo, então eu repito até sair igual. Repete até você parar de pensar no que está fazendo, disse ele. Quando ficar automático, aí você começa a aumentar. Nora sentiu voltando à posição. Dessa vez, diminuiu o volume de mana, focando apenas no fluxo. A água se formou novamente menor, mas mais estável. Não era impressionante, mas não falhou. Elian não disse nada. Apenas permaneceu ali por alguns segundos observando. Para Nora, aquilo já era suficiente. Mais adiante, Jonas já estava em um estado completamente diferente. A aura ao redor dele era visível, densa, com uma coloração azulada que oscilava entre estabilidade e ruptura. As mãos parcialmente transformadas lembravam uma estrutura mineral escura, como se algo sólido estivesse tentando se formar sobre a pele. Elian se aproximou analisando com atenção. Você está segurando demais, disse ele. Jonas soltou uma risada curta, claramente cansado. Se eu soltar, isso aqui sai do controle. Vai sair de qualquer jeito se você continuar tentando travar tudo, respondeu Elian. Jonas olhou para as próprias mãos, hesitando. Eu ainda não entendi direito onde isso para de ser magia e vira outra coisa. Elian apoiou o peso em uma perna, pensativo por um segundo. Porque não é a mesma coisa, disse ele. Magia você constrói com fórmula. Isso aqui, você sustenta. Jonas franziu o senho. Sustentar como? Como se fosse seu corpo, respondeu Elian. Você não pensa para respirar. Só faz. Jonas ficou em silêncio, olhando para a própria aura como se estivesse tentando enxergar algo novo ali. Tá, isso faz menos sentido do que você acha, murmurou. Elian deu um leve sorriso. Fazendo começa a fazer sentido. Jonas respirou fundo, relaxando levemente os ombros. A aura oscilou por um instante, mas não colapsou. Pela primeira vez desde que começou, ela se manteve estável por mais tempo. Acho que melhorou, disse ele, surpreso. Melhorou, confirmou Elian. Continua assim. A alguns metros dali, Calista mantinha um ritmo completamente diferente. O rifle de mana estava firme contra o ombro, os movimentos precisos, quase mecânicos. Pequenos projéteis eram lançados pelo sistema automático, e cada disparo dela respondia com eficiência direta, sem desperdício.
Elian observou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Seu tempo de reação está bom, disse ele. Mas você ainda está compensando no braço direito. Calista não desviou o olhar do alvo. Eu sei. Ainda estou ajustando o recuo. Outro disparo. Outro acerto. Você melhorou rápido, continuou Elian. Mais do que eu esperava. Ela soltou o ar devagar, recarregando. Não é suficiente. Elian deu um passo à frente, puxando manualmente um segundo disparo do sistema antes que o primeiro fosse finalizado. 2 projéteis vieram em sequência em direções diferentes. Calista hesitou por uma fração de segundo. O primeiro disparo saiu atrasado. Errou. Ela abaixou o rifle imediatamente, fechando os olhos por um instante. Eu tentei escolher, disse ela. E perdeu tempo, respondeu Elian. Em combate, escolher demais custa caro. Calista abriu os olhos novamente, mais focada. Então eu priorizo o quê? O que estiver mais próximo de dar errado, disse ele. Não o mais importante. O mais urgente. Ela sentiu, levantando o rifle novamente. De novo. Mais afastada, Safira treinava sozinha. Os movimentos com a espada eram precisos, controlados, sem desperdício. Tecnicamente não havia erro. Ainda assim, havia algo faltando, e ela sabia disso antes mesmo de Elian se aproximar. Você está travada, disse ele, parando a uma distância segura. Ela não se incomodou com a observação. Estou, respondeu, simples. Não importa o quanto eu repita, parece que não muda. Elian observou mais um movimento antes de falar. Porque você está tratando a mana como ferramenta. Safira parou, apoiando a lâmina no chão por um instante. E não é? Não desse jeito, respondeu ele. Você está impondo o movimento. Não está deixando ela acompanhar. Ela franziu levemente o senho. E isso soa vago. Elian deu de ombros. É porque não dá para explicar direito. Você sente quando muda. Safira ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Então eu estou forçando demais. Está controlando demais, corrigiu ele. Nem tudo precisa ser dominado na força. Ela respirou fundo, reposicionando a espada. Certo. Então eu paro de tentar acertar e começo a sentir. Começa a prestar atenção, disse Elian. O resto vem. Ele se afastou sem esperar resposta, deixando ela sozinha novamente. Dessa vez, quando Safira retomou o movimento, houve uma pequena diferença. Quase imperceptível. Mas estava lá. Elian parou no centro do campo, observando todos ao mesmo tempo. Nora já conseguia repetir o feitiço com mais consistência. Jonas mantinha a aura estável por mais tempo. Calista hesitava menos. Safira havia desacelerado, buscando algo além da técnica. Ainda estavam longe de serem uma equipe. Longe de estarem prontos. Mas já não eram apenas indivíduos treinando lado a lado. Havia direção. E por enquanto aquilo bastava para continuar. A Torre Azul permanecia silenciosa naquela hora do dia, ocupada apenas pelo som constante de penas riscando papel e páginas sendo organizadas com precisão quase mecânica. Evander estava sentado sozinho em uma das mesas centrais, cercado por pilhas de documentos que exigiam atenção contínua. Não era um trabalho difícil, mas exigia disciplina, e ele se agarrava àquilo como forma de manter a mente ocupada. Desde a morte de Celestina, Evander havia mudado. Não de forma visível para todos, mas o suficiente para que quem prestasse atenção percebesse. Ele falava e errava menos, e se permitia ainda menos espaço para distrações. Assumir a liderança do segundo ano não foi um presente, foi consequência. Trabalho constante, resultados consistentes, e a necessidade silenciosa de nunca mais ser comparado como apenas o irmão de Ártemis. Apenas se movia com precisão sobre o papel, revisando nomes, registros e relatórios financeiros da torre, quando simplesmente parou. Não por erro, mas por instinto. Evander sentiu a mudança antes mesmo de olhar. Quando ergueu os olhos, Kieren já estava sentado à sua frente, como se sempre tivesse estado ali. Você trabalha demais, comentou Kieren, apoiando o cotovelo na mesa com naturalidade. Isso costuma acabar mal, sabia? Evander ajeitou os documentos com cuidado antes de responder, mantendo a postura alinhada. Ainda faltam alguns relatórios para fechar o registro dos novos membros da Emoji, disse ele. Prefiro terminar hoje. Kieren assentiu lentamente, o observando com um interesse que não parecia totalmente acadêmico. E ainda dizem que a disciplina está desaparecendo dessa geração. Comentou com um leve sorriso. Você lembra muito a Artemis. O nome veio sem aviso, como sempre acontecia. Evander não reagiu de imediato, apenas continuou organizando os papéis. Eu tento manter o padrão da família. Respondeu neutro. Kieren tirou uma maçã do bolso com um gesto casual, a girando entre os dedos antes de dar uma mordida exageradamente barulhenta.
O suco escorreu pelos dedos dele e caiu sobre a mesa, manchando levemente um dos documentos. Evander puxou o papel sem dizer nada, limpando com a própria manga. Você sempre foi eficiente. Continuou Kieren, mastigando devagar. É por isso que eu gosto de você. Evander não respondeu. Aquela frase nunca vinha sem algo depois. Ouvi dizer que você teve um duelo recentemente. Acrescentou Kieren como quem comenta algo trivial. E com o garoto Thorne. A pena não voltou a se mover. Evander manteve o olhar nos papéis por alguns segundos antes de falar. Tivemos um confronto, sim. Kieren inclinou levemente a cabeça. E você perdeu. Não havia provocação no tom, e isso tornava ainda pior. Evander inspirou fundo, controlando a resposta antes de permitir que ela saísse. Ele foi mais preparado do que eu esperava. O silêncio que se seguiu foi curto, mas suficiente para carregar peso. Kieren deu outra mordida na maçã, o observando com mais atenção agora. Cuidado com a forma como você fala, disse ele, ainda calmo. Seu pai não gostaria de ouvir isso. Evander manteve a expressão neutra, mas algo dentro dele se contraiu. Eu não estou elogiando. Respondeu. Estou reconhecendo um erro de avaliação. Kieren sorriu de lado como se tivesse encontrado algo interessante. Reconhecer um Thorne como ameaça já é demais para alguns, disse ele. Reconhecer valor é outra coisa. Evander não respondeu imediatamente. Ele sabia onde aquela conversa estava indo, mesmo antes de chegar lá. Eu subestimei ele, disse, escolhendo as palavras com cuidado. E isso não vai acontecer de novo. Kieren apoiou a maçã na mesa, os dedos ainda marcados pelo suco. Espero que não, disse ele. E porque os Thorne não são só um problema individual. Ele se inclinou levemente para frente, diminuindo a distância entre os dois. Eles são um erro que nunca foi completamente apagado. Evander manteve o olhar firme, mas não respondeu. Você conhece a história. Continuou Kieren. Guerras, massacres, cidades inteiras reduzidas a cinzas e mesmo assim sempre foram tratados como heróis. Morganna Thorne não deixou sobreviventes em regiões inteiras. Kaelum, nem preciso dizer. Evander sabia. Todos sabiam. Aquela história era repetida o suficiente para nunca ser esquecida. A sua própria família pagou o preço disso. Acrescentou Kieren mais baixo agora. Ou você esqueceu? Evander demorou um segundo antes de responder. Eu não esqueci. E não tinha esquecido mesmo. Mas a memória que carregava não era a mesma que Kieren tentava impor. Ele lembrava da irmã como alguém que já estava perdida antes mesmo do fim. Lembrava da mudança nos olhos dela, da forma como deixou de reconhecer as pessoas ao redor. A morte não tinha sido um ataque. Tinha sido um fim inevitável. Bom, disse Kieren, recostando-se na cadeira. Porque esquecer é o primeiro passo para repetir o erro. Evander fechou o último documento, organizando a pilha com cuidado antes de guardá-la na gaveta. Ele precisava de um segundo. Não para pensar, mas para não reagir de forma impulsiva. O que o senhor quer de mim? Perguntou finalmente olhando diretamente para ele. Kieren sorriu levemente, satisfeito com a pergunta. Objetividade. Eu gosto disso. Ele pegou a maçã novamente, a girando entre os dedos. O garoto Thorne está montando um grupo para o torneio. Disse ele. Você já deve saber disso. Evander assentiu. Sim. Então você vai fazer o mesmo. Continuou Kieren. E vai garantir que eles entendam o lugar deles. Evander franziu levemente o senho. Isso é uma ordem? Kieren inclinou a cabeça, como se considerasse a pergunta. É uma oportunidade. Respondeu. Para você. Para sua posição. E também é o que seu pai quer. Ele deu mais uma mordida na maçã, os olhos fixos em Evander. Algumas lições precisam ser definitivas. O silêncio que se formou dessa vez foi mais denso. Evander sustentou o olhar, tentando entender até onde aquilo iria. O que exatamente o senhor está sugerindo? Perguntou com cuidado. Kieren não desviou o olhar. Que você não cometa o mesmo erro duas vezes. Evander sentiu o peso da frase antes mesmo de processá-la completamente. Em combate, continuou Kieren com calma, existem momentos em que hesitar custa tudo. Ele apoiou a maçã sobre a mesa, os dedos agora imóveis. Se a oportunidade aparecer, você não deve desperdiçar. Agora não havia mais ambiguidade. Evander permaneceu em silêncio por alguns segundos, o olhar fixo, a mente processando mais do que a conversa em si. Ele conhecia aquele tipo de discurso. Já tinha ouvido antes, em outras formas, em outros contextos. Sempre com o mesmo objetivo. Transformar dúvida em obrigação. Entendi, disse ele por fim. Kieren sorriu, satisfeito. Eu sabia que você entenderia. Ele se levantou da cadeira com calma, ajustando a roupa como se nada de relevante tivesse sido dito.
Continue com o bom trabalho, Evander. A Torre Azul depende de você. Sem esperar resposta, ele saiu, deixando para trás o cheiro leve de maçã e algo muito mais difícil de ignorar. Evander permaneceu sentado, imóvel por alguns segundos, encarando o espaço vazio à sua frente. A sala parecia a mesma, os documentos ainda organizados, o ambiente controlado. Mas algo tinha mudado. Ele sabia o que era esperado. Sabia o que representava. Mas pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza se concordava completamente com isso. Ainda assim, fechou a gaveta, levantou-se e voltou ao trabalho. Porque, por enquanto, era isso que ele sabia fazer. O que você acabou de ouvir não foi apenas mais um capítulo. Foi um passo mais fundo em um caminho onde não existe volta. As máscaras estão caindo. As verdades estão vindo à tona. E Herança de Sombras caminha agora para o cair do sangue. Se você chegou até aqui, saiba que faz parte dessa jornada. Cada comentário, cada like, cada compartilhamento mantém essa história viva e ajuda este mundo a continuar crescendo. Me conta nos comentários o que você achou desse capítulo. Se ainda não se inscreveu, este é o momento. Os próximos capítulos são decisivos. E alguns personagens não chegarão ao final. Obrigada por ouvir. Obrigada por sentir. Nos vemos no próximo capítulo. Se a magia permitir.